Let's go! Fala pessoal, vim conversar com vocês hoje sobre o estresse e o trauma. Quando a criança está aprendendo a falar, se isso tem impacto na fala. Então fica ligado. Tem muita gente que me pergunta, meu filho passou por uma situação, ele ficou traumatizado, houve um divórcio, caiu, enfim, batemos o carro. O que pode estar causando aí uma dificuldade, né? Ou até uma regressão na fala da criança. Então é sobre isso que é o assunto de hoje. Gente, em geral, o estresse, ele faz parte da vida, né? A gente tem picos de estresse, a gente tem momentos de tranquilidade. Isso é normal, né? Desde quando a criança acorda, a gente fala, vamos lá, vamos trocar de roupa, vamos escovar o dente, é sempre um estresse. Mas quando o estresse ele é em altos níveis e por períodos prolongados, ou seja, a criança acorda todo dia, ela não sabe se ela vai ter o que comer ou não. Ela acorda todo dia, ela não sabe se ela vai apanhar aquele dia ou não. Ela acorda todo dia, ela não sabe se o pai vai bater na mãe ou não. Então, esse tipo de estresse, quando ele é diário, ele tem um efeito tóxico para o desenvolvimento. Então, são liberados hormônios que são importantes para a criança reagir em situações de estresse. Criança não, qualquer ser humano, né? Mas esses hormônios, quando eles são liberados com frequência, dia após dia, eles causam um quadro que a gente chama de estresse tóxico, né? Ele tem essa toxicidade para o desenvolvimento, o que significa que essa criança, ela tem a saúde dela afetada para sempre. Uma criança que passa por longos períodos de estresse tóxico é uma criança que vai ter mais problema cardíaco, mais hipertensão, mais diabetes, mais obesidade, vai morrer mais cedo, tá? Isso, estatisticamente falando, é o que os estudos mostram. Então, tá aí a importância da gente prevenir que as nossas crianças estejam passando por estresse tóxico, né? Mas assim, dificuldades e problemas na vida todo mundo passa. Recentemente eu me mudei dos Estados Unidos para o Brasil e houve um período de estresse grande, especialmente para os meus filhos, na adaptação, com a escola nova, cultura nova, casa nova, deixaram todos os amigos para trás, enfim. Houve aí uma adaptação que durou uns belos, acho que chegou um ano, né? Agora que as coisas estão se encaixando. Mas esse estresse, ele é pontual, né? Houve uma mudança. Não foi um estresse que foi repetido ao longo de muito tempo em altos níveis. Tinha dia que eles ficavam mais tristes, porque não estavam com saudade dos amigos. Tinha dia que eles estavam mais tranquilos, conhecendo novos amigos. Então, ele não era um estresse contínuo, diário, forte, né? E por longos períodos. Então, faz parte da vida. Quando os pais se separam, muita gente pergunta, me separei do meu esposo, será que é isso que está causando o atraso de fala da minha criança? Então, a gente precisa saber, assim, o divórcio em si, por si, ele não é um causador, em tese, de ter a capacidade de causar esse tipo de dano. Por quê? Os pais simplesmente se separaram. Agora, como isso foi feito e o que essa criança passou antes? Então, assim, se separaram por quê? Era um casal que brigava muito e diariamente essa criança era submetida a esse estresse? Houveram violências verbais, físicas, emocionais, psicológicas. Tudo isso tem que ser pesado, né? E aí sim, realmente pode ter um impacto. Algumas crianças, elas vão ter mais resiliência do que outras. O que os estudos mostram de crianças de pós-guerra, crianças que passaram por situações necessariamente muito estressantes, que o que tem um fator protetivo e um fator até curador desse desenvolvimento é a brincadeira. Essas crianças precisam brincar mais, elas precisam elaborar todas as situações que elas viveram, todos os traumas, os estresses na brincadeira. É assim que a criança elabora isso e ela consegue superar isso. Algumas crianças vão ter mais resiliência do que outras, por N motivos. Mas o que a gente pode fazer para essa criança é dar atenção, carinho e muita oportunidade de brincadeira. O lúdico vai ajudar a curar essas feridas, a tapar esses buracos. E sempre que ficar uma dúvida, eu aconselho a procurar um profissional da psicologia para avaliar essa criança, para entender se não ficou aí uma depressão, né? Se não ficou alguma coisa mal resolvida, se a relação não está desequilibrada, né, entre os membros da família, se isso foi como um que sobrou do divórcio, foi uma relação desequilibrada, foi um pai que fala mal de uma mãe que fala mal de um pai, enfim, coisas que possam estar bagunçando aí o emocional dessa criança e está sendo mais um entrave, né, para o desenvolvimento dela. Mas em geral, é raro a gente ver
uma criança cujo fator único e exclusivo foi um trauma, né, psicológico. Pode haver, pode, mas não é o mais comum. O mais comum é que seja multifatorial. O mais comum é que também tenha uma questão de desenvolvimento. O mais comum é que também tenha uma questão de dinâmica instaurada aí que não está equilibrada. Então, esse é o mais comum. Existem casos de pessoas que vinham se desenvolvendo bem, crianças que vinham se desenvolvendo bem e sofreram grandes traumas, como, por exemplo, perdas, né? Estupros, violência. E essas crianças apresentam quadros geralmente como mutismo seletivo. A criança se recusa a falar, não é que ela não sabe falar, não é que ela parou de falar porque ela perdeu essa capacidade cognitiva, não, psicologicamente ela não está em condições de falar agora, né, por vários motivos aí, isso pode ser trabalhado junto com o psicólogo também. Existe um mutismo seletivo que ele é advindo não de traumas, mas de uma ansiedade social. Crianças que já são mais tímidas, mais fechadas, existe aí um componente genético e essas crianças, elas selecionam ambientes e pessoas com as quais elas vão falar e já com outras elas não falam de jeito nenhum. Tem crianças que só falam quando estão em casa, tem crianças que só falam com pessoas da família. Quando elas estão na escola, elas não falam com ninguém, ou só falam com o professor. Ela elege, né? Ela seleciona com quem ela se sente confortável para conversar, por conta dessa ansiedade social. Tá? E aí, mais uma vez, isso pode ser uma coisa que pode ser confundida com atraso de desenvolvimento, que pode ser confundida com regressão, que pode ser confundida até com autismo. Importante que seja feita uma avaliação muito boa aí, pra gente conseguir diferenciar isso tudo. É diferente a criança que ela não tem condições psicológicas ou ela tem esses bloqueios, né? Eles descrevem como se a garganta congelasse. Ela não consegue falar por esses motivos, não porque ela não sabe, porque ela não está aprendendo, porque ela não está desenvolvendo, por questões relacionadas ao emocional aí. Então, existe todo esse emaranhado, né? E as crianças, quando ela vem pra gente, eu falo que a criança é uma cebola. A dificuldade sempre tem várias camadas, né? Dificilmente é uma criança puramente uma única dificuldade. Geralmente elas se entrelaçam aí e a gente tem que ir descascando essa cebola e entendendo essa criança em toda a sua complexidade e apoiando ela em toda a sua complexidade no seu desenvolvimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo vocês na semana que vem.